Do Jornal Público, este é o podcast Mais Lento do que a Luz. Bem-vindos a Mais Lento do que a Luz, o podcast de David Marçal e Carlos Filhais no Público e agora também na TSF. Como este é o primeiro episódio na TSF, damos as boas-vindas especiais aos nossos ouvintes da rádio. Nós habitualmente temos um convidado que nos fala de viva voz sobre questões relacionadas com ciência, mas hoje os nossos convidados são livros. Já não falta muito para a Feira do Livro de Lisboa, que será de 4 a 22 de junho, que é a maior feira do livro do país, mas nós antecipámos e fazemos uma seleção de uma dúzia de livros relacionados com ciência que foram publicados este ano entre nós e em português. É uma espécie de feira do livro radiofónica, em que falamos sumariamente de livros que vão estar na feira do Parque Eduardo VII e que, antes e depois disso, estão nas livrarias de todo o país. Por vezes fala-se do fim dos livros em papel, já ouço falar disso há muito tempo, substituídos por meios digitais, mas os livros em papel continuam por aí, na verdade eles continuam insubstituíveis, nós levamos-los no bolso, lemos-los na casa de banho, é difícil imaginar-nos a ler um livro digital em ambientes mais hostis, com muito vento, por exemplo, ou num saco para qualquer lado. Oferecemos os livros aos nossos familiares e amigos, colocamos os livros nas estantes para mais tarde os recuperarmos com saudade, já depois das páginas estarem amarelecidas. Portanto, os livros em papel aparentemente estão aí para continuar, mesmo no mundo altamente tecnológico, com a inteligência artificial, e nós começamos de facto hoje com 3 livros sobre inteligência artificial, um tema que tem estado na ordem do dia. Carlos, que novidades queres destacar? Olha, eu destaco um livro que foi publicado na coleção Ciência Aberta da Gradiva, uma coleção com a qual eu colaboro, que é de um professor dessa área de inteligência artificial da Universidade de Cambridge, e que antes disso trabalhou noutros sítios, por exemplo na Amazon, e que se intitula Humano Demasiado Humano. O título é retirado de um outro livro do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. E o subtítulo esclarece o que nos torna únicos na era da inteligência artificial. Portanto, este livro procura ir buscar o cerne do humano. Na edição original inglesa chamava-se o humano atómico, quer dizer, qual é, digamos, o essencial do humano. Agora que nos podemos... Ou o humano feito de átomos, não é? Portanto, agora podemos ter emulações de humanos que já não são com os átomos de carbono, hidrogênio ou azoto. Mas aqui a questão, David, não é tanto a condição física do humano. A questão é, digamos, até arriscando a palavra, é a essência espiritual do humano. Quer dizer, da mesma maneira que o átomo é a partícula última dos corpos, a última não, hoje sabemos que há outras, mas era para os antigos a partícula única do espaço dos corpos, dos objetos físicos, aqui é qual é, digamos, a essência última do humano. E Neil Lawrence tem opiniões sobre isso. Ele diz-nos em particular que são tretas, são disparates, aquelas histórias que as máquinas nos podem substituir completamente. Há uma parte do humano que ele discute, e podemos pensar em coisas como a afetividade, as crenças, a questão da consciência, que são radicalmente, talvez seja a palavra, radicalmente humanas. Ele esteve cá em Lisboa, eu estive com ele, a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Ele foi entrevistado e pode-se ver no YouTube a entrevista que ele deu, e é de facto um livro que nos ajuda a esclarecer sobre esta matéria, sobre este assunto, num tempo em que há muitas vozes em que reclamam a superioridade das máquinas e que anunciam que a certa altura os humanos serão substituídos por máquinas. Ele é categórico, ele diz que isso são devaneios, são imaginações. As notícias de um futuro pós-humano são manifestamente exageradas. Ora bem, eu também tenho aqui uma sugestão de um livro de inteligência artificial. O título é A Inteligência Artificial Generativa, portanto é um livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, na sua coleção Ensaios, portanto são aqueles livrinhos pequeninos que se vendem no supermercado, que nós podemos encontrar... E não só, mas tem esta particularidade, não há muitos livros que sejam vendidos num supermercado de forma regular. Este é um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos,
que se chama A Inteligência Artificial Generativa. Já é o segundo, o autor é o Arlindo Oliveira, que é um professor do Instituto Superior Técnico, já foi, aliás, presidente do Instituto Superior Técnico, foi o presidente anterior, antes do atual. Ele já tinha um ensaio anterior, nesta mesma coleção, chamado simplesmente Inteligência Artificial, mas agora com o advento do ChatGPT e com este salto da inteligência artificial para a ribalta, essencialmente por causa da inteligência artificial generativa, portanto, inteligência artificial como campo de investigação existe há largas dezenas de anos, mas aquilo que a tornou realmente muito conhecida nos últimos 2 ou 3 anos terá sido o ChatGPT, portanto, a possibilidade de gerar texto, portanto, os grandes modelos de linguagem. E este livro é um livro que explica um pouco como é que isso tudo funciona, portanto, ao contrário do primeiro, não é uma espécie de, ou não é uma reflexão filosófica acerca do papel da inteligência artificial e como é que isto nos interroga enquanto humanos. É um livro muito interessante porque ele explica como é que se faz a inteligência artificial. Eu diria que nem toda a gente vai perceber todo o livro, eu confesso que não percebi todo o livro, mas ainda assim gostei bastante de o ler, portanto eu fico com uma ideia de como é que funciona a inteligência artificial. Por exemplo, as pessoas falam do ChatGPT, mas eu diria que se calhar se perguntarmos agora ao nosso auditório o que é que significa GPT, eu diria que a maior parte das pessoas, vamos deixar isto no ar um bocadinho, não sabe o que quer dizer, o que é que significa GPT. É Generative Pre-trained Transformer. Portanto, e Transformer é de facto uma operação computacional que é necessária para os modelos generativos. Uma tecnologia que foi revolucionária. E ele até explica aqui. Isto é de facto, não se percebendo 100% do livro, eu diria que se consegue perceber 90%, e esses 90% são suficientes para termos uma ideia de como é que isto funciona. Por exemplo, vou só dar um exemplo antes de terminar, antes de terminar este livro, não é? Ele explica que, de facto, num grande modelo de linguagem, como o ChatGPT, para aquilo funcionar, todas as palavras são convertidas em vetores. Portanto, o que é uma coisa extraordinária que eu nunca imaginaria. E depois são esses vetores que interagem entre si, e é através dessa vetorização das palavras que depois é possível gerar discurso. Portanto, transforma as palavras em entidades matemáticas com as quais se podem fazer operações. E há ali uns espaços semânticos que são vetores que têm algumas coisas a ver uns com os outros, e eu acho que perceber 90% do livro, que eu acho que é o que é o que eu percebi, digamos assim. Acho que é extremamente... Para um bioquímico não está nada mal. Mas a inteligência artificial tem aplicações na bioquímica, em todo lado, e o Prémio Nobel da Química do ano passado foi dado a pessoas que usaram a inteligência artificial para perceber a forma e, portanto, a função das proteínas. Eu tenho um outro livro sobre inteligência artificial. Portanto, isto é um assunto que tem dado pano para muitas mangas na edição. Este é um livro grande, da Dom Quixote, intitula-se Utopia Profunda, e o subtítulo é A Vida e o Seu Sentido no Mundo Perfeito, e o autor é um inglês, começou por fez um curso de física, mas depois podemos considerá-lo um filósofo, portanto alguém que se interessa pela discussão de ideias, chamado Nick Bostrom. Ele já tinha tido há alguns anos um livro que foi um grande êxito internacional e que foi Superintelligence, editado em português, Superinteligência, que é um livro em que fala então dessa possibilidade das máquinas serem superinteligentes e, portanto, do tal futuro sem os humanos, quer dizer, há quem fale em singularidade, uma altura, até quem atribuiu uma data, ainda nesta primeira metade do século, que os computadores substituiriam os humanos. E ele até analisava nesse livro a parte, digamos, mais pessimista. Ele aqui toma, do fim eventual dos humanos, ele aqui toma, neste novo livro, uma posição mais otimista e diz: os humanos continuam na Terra, continuam a sua vida, mas têm agora de resolver o seguinte problema, é que não têm nada que fazer porque as máquinas fazem tudo. É um bom problema. É um bom problema. Não, mas são questões que ele coloca no futuro e coloca-se a si próprio a dar uma palestra sobre isso como filósofo no futuro a discípulos que
discutem com ele, alunos que discutem com ele, o que é que vão fazer quando não há nada para fazer. Pelos vistos, palestras... É um problema. Pelos vistos, dar palestras sobre o assunto é uma opção, não é? Exatamente. Portanto, quando não tem nada que fazer, pode-se dar palestra sobre o que fazer. Esta ideia também que a filosofia é filha do ócio, não é? É preciso que haja um certo tempo livre. E nessa altura, digamos que podemos dedicar à filosofia. O livro tem mais de 500 páginas, mas não sendo inteiramente fácil, é um livro que nos desafia e provoca, porque nos leva, digamos, à questão, mas então, qual é o sentido do humano? Qual é o sentido da vida humana? O que é que podemos fazer? O que é que devemos fazer? É um enorme desafio, tendo em conta que agora estamos muito centrados no trabalho, não é? Definimos muito a nossa vida à volta do trabalho. Muito provavelmente vai-se trabalhar menos. E a questão é o que fazer com o ócio, não é? Eu estou disponível para dar 90% mais uma vez das minhas tarefas às máquinas e preocupar-me com esse assunto. Bom, nós continuamos na física, que é uma área que deu largas contribuições para a inteligência artificial, designadamente com a invenção e desenvolvimento dos transistores, que são fundamentais para termos o hardware da inteligência artificial. Portanto, este ano de 2025 nós estamos a celebrar os 100 anos da teoria quântica, ou da atual forma da teoria quântica, e as Nações Unidas declararam este ano como o Ano Internacional da Ciência e das Tecnologias Quânticas. Sim, foi há 100 anos que dois físicos, Werner Heisenberg, alemão, e o austríaco Erwin Schrödinger, escreveram a matemática da teoria quântica, que hoje, enfim, é usada nos nossos computadores, é usada no laser, em sensores, enfim, entrou dentro da nossa vida. E, no entanto, foi apenas há 100 anos que, digamos, o formalismo da mecânica quântica foi feito, e depois há ideias um pouco estranhas associadas a esse formalismo, a ideia das probabilidades, enfim, mas nós, ao fim deste tempo todo, já aceitamos, digamos, ao fim deste tempo todo, não só aceitamos como temos novas aplicações para aspectos estranhos da teoria quântica que aparecem, por exemplo, na chamada computação quântica. Mas, David... Sim, o nosso próximo livro, precisamente, é de um autor que também deu uma contribuição para a teoria quântica, ou seja, ele ligou a eletromagnetismo. Mesmo para a computação quântica, ele trabalhou sobre isso. É o Richard Feynman, para não deixarmos os nossos ouvintes em suspenso. O Richard Feynman, que é um físico muito divertido, ele ligou a teoria quântica à eletrodinâmica, portanto, e criou a eletrodinâmica quântica. É a ligação da teoria quântica com a relatividade, e isso consegue descrever os eletrões e a luz. Portanto, no fundo, é a teoria dos eletrões e da luz, juntando essas duas grandes teorias do século XX, que é a teoria da relatividade de Einstein e a teoria quântica destes dois autores e de outros. E ele ganhou o Prémio Nobel em 1965 por causa disso, portanto... E o livro este livro é uma reedição da Gradiva, chama-se Nem Sempre a Brincar, Sr. Feynman, com o subtítulo Novos Elementos para o Retrato do Físico enquanto Homem. Portanto, o Richard Feynman, é um físico com histórias de vida absolutamente extraordinárias. Ele não só era inteligentíssimo, como era... podia-se dizer, um pouco fora da caixa, com muito... Diziam até que era o homem mais inteligente do mundo, e a mãe, quando ouviu isso, que o meu filho, o homem mais inteligente do mundo, valha-me Deus. Que Deus nos ajude, disse ela, que Deus nos ajude. Mas ele tem um outro livro que tem um título parecido, não os confundamos. O primeiro livro chama-se Está a Brincar, Sr. Feynman, muitas histórias divertidas, e este é o Nem Sempre a Brincar, Sr. Feynman, que é a continuação, que tem uma parte muito interessante sobre o desastre do vai-vem Challenger da NASA. Exato, sobre o qual ele participou nessa investigação. Aliás, teve um papel bastante importante e na altura ele proferiu uma frase que se tornou famosa acerca da forma como os resultados da investigação foram divulgados, porque aparentemente havia, de facto, um problema estrutural no vai-vem. Ele disse que a ciência deve prevalecer sobre as relações públicas, porque a natureza não pode ser enganada. Pois. A NASA, as relações públicas da NASA tentaram, enfim, o mais possível, alijar qualquer responsabilidade, mas havia, de facto, uma anilha que não foi feita para as temperaturas baixas com que o foguetão partiu. Aquilo foi em janeiro e, de facto, não podia... E a natureza é como é. E, portanto, aquela anilha não estava preparada para aquelas condições e, infelizmente, faleceram várias pessoas nesse desastre. Exatamente, a vida... Então, o próximo livro é
um assunto mais parecido com a biologia, porque mete a astronomia, a astrofísica e mete também biologia num domínio muito atual, que é o domínio, digamos, da procura da vida fora da Terra. Nós sabemos que existe vida na Terra, mas nunca descobrimos até hoje vida fora do nosso planeta. Exato, portanto é um livro cujo título é A Descoberta de Vida no Cosmos. A Descoberta de Vida no Cosmos é o título do livro. A autora é a Lisa Kaltenegger, portanto ela é a diretora e fundadora do Instituto Carl Sagan, ligada à Universidade de Cornell. Onde esteve o Carl Sagan, não é? Portanto, ela dedica-se à modelação dos mundos habitáveis, ou seja, tentar perceber que tipo de ambientes é que podem constituir mundos habitáveis. Há uma coisa muito importante que é ter, pelo menos nós consideramos que é importante, que é ter água no estado líquido, portanto estar àquela distância da estrela, os planetas orbitam estrelas, e para estar naquilo que nós chamamos de zona habitável, ele tem que estar a uma certa distância, de modo a que haja possibilidade de água no estado líquido, ou seja, entre os 0 e os 100 graus. Pelo menos para a vida como a conhecemos aqui na Terra. Pelo menos para a vida como a conhecemos aqui na Terra, exatamente. A água é muito importante, o carbono também é muito importante. E a questão é, será que a vida fora da Terra, se algum dia descobrirmos, é do mesmo tipo que a vida aqui na Terra? Isso é uma das razões para nós tentarmos descobrir. Será uma das grandes descobertas da ciência, de descobrir vida fora da Terra. Andamos à procura disso. E este livro, desta astrofísica norte-americana, trata desse assunto. A nossa compreensão do universo vai, de certo, mudar se algum dia descobrirmos vida fora da Terra. Muito bem, e agora temos outro livro na área da biologia, não é, Carlos? Um segundo livro? Sim, eu tenho aqui um livro sobre, intitula-se A Célula, a grande construtora da vida. O livro anterior é da Casa das Letras, este é da editora Temas e Debates, que nos tem dado muito bons ensaios de ciência, e não só, mas em particular de ciência. O autor é um biólogo espanhol, mas que trabalha há décadas no Reino Unido, Alfonso Martínez Arias, que é um especialista em biologia do desenvolvimento, o que significa o modo que as células se multiplicam e diferenciam a partir da célula inicial, para dar origem a organismos maduros, adultos. E ele, neste livro, tem a seguinte mensagem. O próprio título é revelador. A maior parte das vezes, quando se fala de biologia, falamos sempre do ADN, dos genes, o código da vida, e que está lá, digamos, o segredo da vida, e usa-se muito esse tipo de afirmações nos livros de Wilson. Ele diz que às vezes não se dá suficientemente ênfase àquilo que ele chama, para o qual ele chama a atenção, que é o facto de toda a vida ser feita de células. Quer dizer, as células, desde os micro-organismos mais pequenos são feitos de células. As bactérias são células. Casinhas são feitas de células e nós próprios somos feitos de um número imenso, eu diria quase astronómico, incomensurável, astronómico. Só o nosso cérebro são 100 mil milhões de células, os neurónios são algumas das células do cérebro, há outras, mas 100 mil milhões é o número de... É tantas como, mais ou menos, tantas quanto estrelas há na Via Láctea. Portanto, nós somos um grande amontoado de células e ele explica o que é uma célula, explica como funcionam as células, explica como é que as células se reproduzem, com certeza, graças ao ADN que lá está dentro, mas enfatizando sempre que o essencial da vida são essas casinhas, esses blocos de Lego da vida, e que foram descobertos quando se inventou o microscópio. Foi das primeiras invenções feitas com o microscópio do século XVII, e deu-se-lhe o nome de célula porque era o nome parecido com cela dos monges dos conventos, porque aqueles sítios pequenos onde ele estava, fechado, não é? O compartimento fechado, tem aquela... Nas células não são completamente fechadas porque aquelas membranas são semipermeáveis. Sim, mas não são, sim, as células também não são completamente, as células também não são completamente fechadas. As células dos monges também não são fechadas. Os monges também saem, e mesmo alguns reclusos também conseguem sair. Nas células das prisões, não é? Mas as células, a principal característica é que há uma diferença entre o interior e o exterior, portanto, ou seja, o ambiente no interior da célula é diferente do ambiente exterior. Com certeza. Obviamente que ele chama a atenção para isso, e portanto é muito bom
é muito bom para a vida poder dispor dessas mini-entidades. Aliás, nós começámos por ser uma célula, quer dizer, o ovo... É verdade, todos nós, o zigoto, o ovo fecundado é uma célula. É uma célula. Nós já fomos só, agora somos muitas, mas já fomos só uma. É verdade. Bom, e a forma como passamos de uma para muitas é de facto Biologia do Desenvolvimento, que é a especialidade deste autor espanhol, ou de origem espanhola, Alfonso Martínez Arias. Bom, o próximo livro é sobre ciências da Terra, digamos assim, sobre um tema muito, muito pertinente. O título é A Guerra dos Metais Raros e com o subtítulo O Lado Negro da Transição Energética e Digital. Da Ziggurat, o autor da Ziggurat, exatamente. O autor é um jornalista que publica regularmente que é o Guillaume Pitron, que publica no Le Monde, nas revistas Geo, National Geographic, já ganhou vários prémios. Pronto, ele fala desta questão agora muito, digamos, muito em voga, que são os metais raros, ou as terras raras. O grafito, o cobalto, o tungstênio, portanto tudo coisas bastante necessárias para construir a tecnologia do nosso tempo, designadamente aquela tecnologia que nós desenvolvemos para ser amiga do ambiente, como por exemplo os carros elétricos. As baterias têm, por exemplo, lítio, que não será... Eu penso que o lítio não é considerado um metal raro, mas... O lítio é um metal alcalino, como o potássio, mas não sódio, é terra rara. Mas não é uma terra rara. Portanto, por isso não é que ele usa o título de metais raros. Porquê? Porque o lítio não é das coisas mais abundantes que há na Terra. Embora seja das mais necessárias nas baterias. Exatamente. Mas felizmente não é muito raro, não é considerado uma das terras raras. O problema é extraí-lo, tal como outros elementos químicos que existem na Terra, mas o problema é tirá-los do sítio onde eles são. E esse autor diz-nos que é um processo difícil, moroso e com custos para o ambiente. Muitos. E quando pensamos, por exemplo, também em turbinas eólicas, hoje em dia fala-se muito no eólico offshore, ou seja, ter turbinas eólicas no oceano, no mar. Esse é o tipo digamos, de produção de energia que utiliza mais metais raros. Tudo isso precisa de uma tecnologia enorme. E, aliás, até já se fala de minerar o mar profundo para obter esses metais raros, porque estes metais raros, ou estas terras raras, não existem em todo o lado. Portanto, nós temos, de facto, os combustíveis fósseis, que são um problema, mas, segundo o autor argumenta, temos pela frente uma nova dependência, que é dos metais raros, ou seja, se nós agora escavamos a terra à procura de petróleo e de gás... No futuro não, já hoje temos que já hoje precisamos de metais raros para criar de facto estas... Portanto, as energias limpas não são completamente não limpas. São tão limpas, não são completamente limpas. Vale a pena ler e... A mais limpa seria a nuclear, concordaremos, mas não é muito popular. Sim, mas também é preciso tirar o urânio. Também é preciso. Ora bem, vamos falar então agora de livros de ciências humanas, que também são ciências, e eu tenho um livro para recomendar, que é um livro da antropologia, portanto escrito por um antropólogo da Universidade de Oxford, que é diretor do Centro de Estudos para a Coesão Social, chama-se Harvey Whitehouse, e o título é A Herança, a Origem Evolutiva do Mundo Moderno. Mais uma vez, é um livro grande de temas e debates. Este antropólogo fala-nos da evolução, herança, origem evolutiva, portanto, das diferenças que vão sendo transmitidas e que são características das sociedades humanas, mas ele diz que apesar das transformações todas, há coisas que permanecem, que encontramos em civilizações antigas, em civilizações menos antigas e até nas civilizações modernas e contemporâneas. Ele identifica 3 marcas muito fortes na evolução cultural, naquilo que ele chama de evolução cultural. Portanto, não estamos a falar da evolução biológica, é uma evolução, digamos, não natural. Estamos a falar da evolução que se faz nos elementos de civilização. Ele fala na questão das tradições, por exemplo, a prática de rituais. Nós temos tendência a imitar aquilo que se faz, sei lá, a repetir festas que já se faziam, é muito natural nos humanos. Depois somos seres religiosos, a humanidade é feita de seres religiosos e isso encontramos nas civilizações mais antigas, essa marca de religiosidade que foi tomando várias formas, mas que hoje se mantém muito forte e é um fator também de coesão social. E, por último, o terceiro fator, o tribalismo, que é o facto de funcionarmos em grupo.
Enfim, hoje não lhe Em chamamos grupo tribos, com uma embora certa- às vezes as seitas de futebol, eu estou a chamar seitas. E não só, Os hoje em fãs de dia- futebol são quase tribos, não é? São quase tribos. São autênticas tribos, portanto, com hostilidade ao exterior. Não é? E na O tribal- política também, Na política. O tribalismo, eu acho que muitas pessoas, se calhar, associam a ideia de tribalismo a uma coisa boa. Eu acho que temos de dizer que é uma coisa má, não é? Quer dizer, o tribalismo é, digamos, valorizar a lealdade acima da abertura, não é? Portanto, o tribalismo acaba por ser o oposto de uma sociedade aberta, que é uma sociedade aberta a inovações, a novas ideias, a contributos vindos de fora, a acolher o outro. Portanto, o tribalismo é de facto característico das sociedades humanas, inclusivamente das sociedades tradicionais, mas talvez na sociedade atual... Ainda há resquícios hoje, porque Eu continuou... acho que, mais do que resquícios, eu acho que há um ressurgimento do tribalismo com este encapsulamento das pessoas em grupos que não admitem a opinião contrária, que não admitem a visão contrária, é a futebolização da política, não é? A incapacidade de Mas existe há dialogar. muito tempo e continua assim. Certo. Tens também um livro da área das ciências sociais, não é? Tens uma Eu tenho, recomendação de um outro livro nesta área? tenho um outro livro, também editado pela Ziggurat, já falámos aqui de um livro editado pela Ziggurat, que se chama Os Perigos da Percepção. Os Perigos da Percepção, Quais são os perigos da percepção? com o subtítulo Talvez estejamos errados acerca de quase tudo. Portanto, Está esclarecido o título. Está está esclarecido o título. esclarecido. O autor é o Bobby Duffy. Os perigos são as falsas percepções. São as falsas percepções, portanto, os perigos são aquelas convicções que nós temos que, no fundo, são preconceitos. Nós achamos que o mundo é de uma determinada forma e, na verdade, quando vemos os dados, o mundo é de uma forma completamente diferente. O autor é o Bobby Duffy, que é um investigador do Reino Unido. Ele é professor de políticas públicas e diretor do Policy Institute, do King's College de Londres. E ele dirigiu um instituto, anteriormente, um Instituto de Investigação Social, em que realizou um grande estudo sobre percepções públicas. Portanto, o que é que as pessoas pensam? Ele compara vários países, populações de vários países, sobre certas questões e vê onde é que há mais percepções falsas. É um tema muito atual, David, e eu tenho aqui até um exemplo tirado desse livro, para percebermos o que é que trata o livro. Há pergunta feita em vários países quantas pessoas desse país são muçulmanas. Em França, por exemplo, o número de muçulmanos é cerca de 8%. Pois bem, as pessoas pensam que são 31%. Portanto, é uma percepção errada, muito errada. Pensam que há muito mais muçulmanos do que aqueles que de facto há. Este é apenas um exemplo das falsas percepções que são encontradas. São coisas muito comuns. Praticamente toda a gente se engana, não é? Já tinha havido um outro livro do Hans Rosling, um médico sueco, que tratou desse assunto. Exatamente, e que fez também grandes estudos e que chegou à conclusão que as pessoas tinham uma ideia errada do mundo. Portanto, agora vamos passar para livros de ficção sobre temas de ciência. Portanto, o primeiro é de uma romancista e o segundo é de um cientista. Começamos com a romancista, Carlos. Sim, eu falo de um romance chamado Orbital, que se passa em órbita, a bordo de uma estação espacial, com meia dúzia de pessoas lá dentro, e passa só durante um dia. Durante um dia dão 16 voltas à Terra, e os dramas, enfim, que se podem passar em 16 voltas à Terra. Em 16 voltas à Terra são muitos. No fundo, os humanos cá em cima, lá em baixo, são os mesmos, e esses dramas são descritos em 150 páginas. E, portanto, este prémio ganhou o Booker Prize, o maior prémio da literatura em língua inglesa. E está agora traduzido em português, na editora Particular. E o outro livro, dizes tu, David? O outro livro chama-se A Soma de Tudo. Portanto, o autor é um livro publicado pela Lua de Papel. O título é A Soma de Tudo e o subtítulo 40 ficções sobre a vida para além da morte. E o autor, quem é o autor? O autor não é um romancista, na verdade. Aliás, isto são contos, não é um romance, são um conjunto de contos. O autor é o David Eagleman, que é um neurocientista muito conhecido, autor de vários Tem best-sellers. vários livros. Eu próprio escrevi já um prefácio para um dos livros dele sobre o cérebro. Ele defende aquela ideia da plasticidade do cérebro. Neuroplasticidade, sim. Neuroplasticidade. Exato. Portanto, mas o David Eagleman aqui, isto é uma reedição, este livro, mas uma reedição deste ano, portanto, 2025. Portanto, e o que é que o David Eagleman, que é um neurocientista, portanto é aqui a ligação à ciência, ele faz 40... Ninguém sabe o que é que acontece quando nós morremos, não é? E então ele faz aqui uma série de
de especulações na forma de contos sobre o que é que acontece quando morremos. Mas é ficção, aquilo é ficção. É a imaginação, por vezes delirante, a funcionar. Mas isto só para justificar a ligação à ciência, é que o autor é um cientista, apesar daqui estar como ficcionista. Mas não há defesa científica dessas teses que aí estão escritas de bom modo literário. De nenhuma, sim. Podemos estar a fazer essa ressalva. Mas não deixam de constituir reflexões interessantes. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Há um exemplo em que nós, quando morremos, vivemos tudo outra vez, só que todos os momentos com as mesmas características fazem parte do mesmo grupo, ou seja, passamos 2 meses a percorrer de carro a rua em frente à nossa casa, 7 meses a fazer sexo, dormimos durante 30 anos sem abrir os olhos, passamos 5 meses seguidos a folhear revistas. Repete-se todo, mas agora tudo associado, tudo em grupo, e vê-se intercalado. Acho Exatamente. Que é muito pior, acho que é muito pior. Mas isto faz-nos pensar, é muito pior, claro, faz-nos pensar um pouco como é que ocupamos o tempo. Por exemplo, sofremos toda a dor ao mesmo tempo, todas as 27 horas intensas seguidas, passamos 6 dias a cortar as unhas, se calhar... E pronto, e depois isto tem uma série de histórias, por exemplo, há uma outra... Completamente diferentes, não é? Completamente diferentes. Há uma que Deus é um micróbio, não é? Sim, e há uma outra, há aqui também uma engraçada agora, em que Deus decide que toda a gente tem que toda a gente merece ir para o céu, portanto não chega à conclusão que não vale a pena castigar as pessoas, então toda a gente fica zangada e todos concordam que aquilo é um inferno. Eu vou só... Portanto, o céu tem toda a gente, não é inferno, mas alguns acham isso mal, acham isso... Eu vou só explicar porquê antes de passarmos ao próximo livro. Os comunistas estão desorientados e irritados porque finalmente alcançaram a sociedade perfeita, mas com a ajuda de Deus, em que eles não querem acreditar. Os meritocratas sentem-se embaraçados por estarem eternamente confinados a um sistema desprovido de incentivos, juntamente com um bando de comunas. Os conservadores não têm pobres para rebaixar, os liberais não têm oprimidos para promover, e então Deus senta-se na beira da sua cama à noite e chora, porque a única coisa que todos concordam é que vivem num verdadeiro inferno. Enfim, as contradições da vida depois da morte. Ora bem, então estamos quase a terminar e tenho aí um livro infantil de uma editora que se tem distinguido nesta área, Planeta Tangerina. E é um livro de ciência, muito bonito, como outros livros desta editora. Chama-se Toda a Ciência em 3 Grandes Perguntas. O autor é um físico e químico, acho que ele tem um curso de física e um curso de química, Philip Paul, tem outros livros, até alguns em português, e foi editor da Nature. Mas o ilustrador é um dos fundadores da Planeta Tangerina e é um designer português também muito Bernardo Carvalho. Carvalho. A tradução foi feita pela própria editora da Planeta Tangerina, Isabel Munhoz Martins, e este livro caracteriza-se por ter um prefácio de uma física, Joana Gonçalves de Sá, e revisão científica de outros cientistas. Quer dizer, é um livro muito cuidado, e o próprio desenhador fez no final as caras, as caricaturas dos portugueses que colaboraram no livro. Portanto, é um livro muito bonito, muito cuidado, em bom papel, boas capas, e está aqui, o conteúdo é muito interessante, que é, no fundo, com essas 3 grandes questões. Vai buscar à física, vai buscar à química, vai buscar à biologia. Na física, porque é que as coisas acontecem, portanto, a questão das leis naturais. Na química, de que é que são feitas as coisas, como é que as coisas se transformam. E na biologia, o que é a vida. E antes disso ele trata outra questão que é mais geral, o que é a ciência, e depois disso uma questão também importantíssima nos dias de hoje, porque é que devemos acreditar nos cientistas. E, portanto, olha, aqui está um livro para os mais jovens, mas eu acho que é para todas as idades. E, portanto, David, se tu fizesses anos, eu dava-te isto. Mas, assim, não é que não conheças o que está aqui dentro, mas há maneiras inovadoras de mostrar isso, e o Philip Paul testou isso com os seus 2 filhos. Portanto, tem uma experiência prática, pôs algumas destes conteúdos no Twitter, agora tem outro nome, o X, e tem este lado português de ter imposto aqui os desenhos muito bonitos. Então já tenho mais uma razão para esperar ansiosamente pelos meus anos, em novembro. Ainda falta muito. Eu acho que o David não vai esperar e vai procurar o livro. Bom, para terminamos com o nosso 13º livro, que é um extra numerário, que é o nosso livro, o nosso livro... Temos um livro também, pá. E como somos autores, também podemos e devemos falar do nosso livro, Pipocas com Telemóvel. E outras histórias de falsa ciência. É uma nova edição de um livro que já foi publicado anteriormente, mas é uma edição revista e aumentada,
que tem como uma das principais novidades um prefácio do Luís Pedro Nunes, e tem também um novo capítulo final acerca de alguns acontecimentos mais recentes. Mas sobre o que é o livro? O livro é sobre falsa ciência, portanto, o livro chama-se Pipocas com Telemóvel e outras histórias de falsa ciência. Portanto, é sobre aqueles casos em que a ciência é usada, digamos, injustamente, ou seja, que se evoca a autoridade da ciência ou que se evoca a cientificidade de algumas coisas sem que isso seja verdade, ou seja, é utilizar a ciência como argumento de marketing. E nós falamos da falsa ciência na internet. Há muita coisa na internet de falsa ciência, muita banha da cobra. Às vezes há muita banha da cobra. A falsa ciência, também falamos da falsa ciência na comunicação social, por exemplo, os horóscopos, ou numerologia. Há uma série de coisas, ou falsa ciência no supermercado, por exemplo, às vezes há... Ou na escola. Ou na saúde, está cheio de coisas. Ou mesmo nas universidades, também há fraudes científicas. Também há erros. Portanto, nós fazemos aqui, dizemos que não há lugar seguro, o único lugar seguro é o próprio leitor, enfim, se ler o nosso livro, não é? Bem, mesmo não leia outros livros bons que chamam a atenção para os mesmos assuntos. Designadamente no capítulo final, que é novo, nós falamos do que aconteceu nos últimos 10 anos e que não melhorou a situação nesta área, a questão das alterações climáticas, que infelizmente tem piorado, apesar de haver percepção dos cientistas e haver unanimidade, a Covid-19, que foi um tempo marcado pela infodemia, o que significa a difusão de notícias falsas que chegavam mais rápido que o vírus, a questão da inteligência artificial, que já referimos no início do programa, em que pode-se fazer hoje facilmente desinformação e deepfakes, coisas desse género. E finalmente o regresso do inimigo da ciência à Casa Branca, já lá tinha estado, mas agora está lá e está a fazer ainda mais estragos do que já fez muitos estragos. Tem feito muitos estragos e só esperemos, enfim, que não estrague tudo. Isso mesmo. Portanto, essas são as nossas 12 sugestões de leitura, mais uma. Portanto, resta-nos desejar boas leituras a todos os que nos ouviram e até ao próximo Mais Lento do que a Luz. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.